E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um livro review, que é um quadro aqui no canal em que eu indico leituras para vocês e, como eu gosto de dizer, só coisa boa, gente, só coisa fina nesse canal que eu indico aqui para vocês. Como pode? Gente, como pode? Gente, e seguindo aí a sequência de indicações de livros sobre oração pelos enfermos e ministério de cura, quero indicar um livro aqui por último. Esse é o último livro que eu vou indicar, mas não como menos importante. Na verdade, ele é um dos mais importantes aí, na minha opinião, sobre o assunto. E vocês vão virar para mim e vão dizer assim, mas Estevão, você vai indicar dessa forma o livro? E eu vou falar assim, eu vou indicar dessa forma o livro, porque, gente, se você aí deseja se desenvolver muito sobre um assunto e aprender muito a respeito de um assunto, você tem que se desenvolver também. Você tem que aprender coisas para conseguir ter acesso a bons conteúdos. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa estudar inglês, cara, porque com inglês o mundo vai se abrir para você. E por isso a minha indicação é este livro aqui, ó. Power Evangelism, de John Wimber, junto com o Kevin Springer. Gente, esse livro é uma obra de arte. E, gente, esse livro, sim, ele só tem em inglês. Dá sim para você usar o Google aí se você não manja tanto assim de ler em inglês. E se você, no final deste vídeo, ficar assim, cara, eu preciso ler esse livro, eu tenho o desejo de aprender mais sobre esse assunto, eu tenho o desejo principalmente de ensinar na minha comunidade local sobre este assunto e sobre este livro, digo uma coisa para você, entre em contato comigo no Instagram, me manda uma mensagem lá, que eu acredito que eu consiga ajudar você com isso, tá bom? Beleza? Então, Power Evangelism, de John Wimber. Gente, esse livro é uma obra de arte, como está escrito aqui, mais de 1 milhão de cópias vendidas. E para quem não sabe, John Wimber, ele foi o fundador do movimento Vineyard, que é da onde muitos caras aprenderam sobre oração por cura. E eu quero, com base aqui no sumário, mais uma vez, explicar um pouco sobre o que ele vai falar no livro. Gente, ele vai falar sobre vários assuntos neste livro, certo? Ele vai dividir aqui em algumas partes, ele divide o livro em 7 partes diferentes, e eu quero falar aqui sobre a parte 5, 6 e 7 mais a fundo, que é quando ele vai falar sobre realmente oração pelos enfermos e ministério de cura. Mas eu quero citar o tema das outras partes para vocês saberem também. Então, na parte 1, ele vai falar sobre o reino de Deus que veio, ele vai falar sobre o poder do encontro, né, do encontro com Deus. Na parte 3 ele vai falar sobre o Power Evangelism, que é evangelismo de poder, esse é o nome, né, Power Evangelism, e como que ele descobriu isso, como que ele viu isso na palavra. E depois ele vai falar sobre o divino apontamento aí na parte 4. Eu quero fazer um adendo aqui, eu vou fazer um vídeo aqui no canal específico falando só sobre evangelismo de poder, como colocar isso em prática, como viver isso, como ensinar isso na sua comunidade local. Então fiquem ligados aí, não deixem de se inscrever aqui no canal e de dar like aqui para você ter acesso aos conteúdos. Parte 5, ele vai falar sobre sinais e maravilhas e visões gerais a respeito disso. Aí ele vai entrar mais a fundo aí, né? Falando dos olhos do contenedor. Como que nós devemos olhar para aquele que contém a cura, né? Olhar para Deus. Aí ele vai falar sobre o meio excluído, né? Na Vineyard existe muito a questão do ensino do radical middle, né? Que é o meio radical. E que meio é esse? É o meio entre juntar a palavra de Deus sólida com o poder do Espírito Santo e encontrar esse meio em que nós vamos caminhar entre a palavra de Deus e entre poder de Deus, né? Entre dons espirituais, viver essas duas coisas juntas e não muito dom e pouca palavra ou muita palavra e pouco dom. Beleza? Ele vai falar aqui também sobre como as pessoas do Oeste vem o mundo, porque ele é da Califórnia, ele é do oeste dos Estados Unidos, então ele vai falar um pouco a respeito disso. Ele vai falar sobre como Jesus via o mundo,
ele vai falar sobre o poder que está atrelado no amor, certo? O amor, como a gente viu aí na série de dons, ele é o fundamento dos dons espirituais e é o fundamento ainda mais da oração por cura e do ministério de cura. Na parte 6 ele vai falar sobre os trabalhos de Jesus, ele vai falar sobre vislumbres do amor de Deus, ele vai falar sobre o poder sobre demônios, o poder sobre doenças, o poder sobre a natureza e o poder sobre a morte. Na parte 7, ele vai falar sobre sinais e maravilhas na igreja. E ele vai falar sobre o método de discipulado de Jesus. Ele também vai falar sobre chaves para o discipulado, comissionados ao ministério, tanto ao ministério de cura, quanto também a outros ministérios, mas principalmente ele vai falar o de cura, e também transferência de ministério, né? Quando você vai passar esse ministério, como passar isso para as outras pessoas, né? Como apêndices aqui no livro, sinais e maravilhas na história da igreja. Vai falar disso, ele vai também falar sobre sinais e maravilhas no século 21, e ele também vai falar sobre como virar as chaves no evangelismo em uma mega igreja, né? Numa igreja grande, porque naquela época, quando o avivamento veio sobre a igreja Vineyard, explodiu de gente aquele lugar, né? Muitas pessoas foram para lá, virou uma mega igreja, uma igreja muito grande, com muitos membros. E como cultivar isso dentro de uma igreja grande. E, gente, é isso. Quero colocar aqui, ó, para vocês darem uma pausa aí. Deixa eu ver o reflexo como que tá. Vocês pausarem aí para dar uma lida. É isso, gente. Power Evangelism. Se você realmente deseja ensinar e ler esse livro, eu preciso ler, preciso ensinar sobre esse livro na minha comunidade, não deixa de me seguir lá no Instagram e de me mandar uma mensagem lá, beleza? Então é isso, pessoal, mais uma indicação aí de livros para vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, que ajuda demais aqui o canal. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau, tchau. Power Evangelism. Tchau, tchau, tchau.